Se você está tentando sair das dívidas, cortando gastos, negociando parcelas, fazendo planilhas, você está começando pelo lugar errado. E eu sei que isso soa até estranho, porque é exatamente o que todo mundo manda fazer. Mas tem um motivo que faz 86% das pessoas que limpam o nome voltar a ficar inadimplentes. Elas ficam atacando os sintomas e não a causa. E tem um livro que vendeu alguns milhões de cópias em todo o mundo que explica exatamente o porquê. Então fica comigo até o final que eu vou te entregar os códigos, as chaves, tudo o que você precisa para aplicar este best-seller para você sair das dívidas. E o meu nome é Niklaus Limburcio, eu sou advogado e neste canal ajudo pessoas em cenário de crise e endividamento bancário. O meu papel é ajudar você a sair das dívidas. E hoje eu vou pegar um conceito que o Simon Sinek, autor desse livro, apresentou aqui no Comece pelo Porquê. E nós vamos aplicar ele diretamente na sua vida financeira. E esse conceito explica exatamente por que tem tanta gente que tenta e não consegue sair das dívidas, não consegue sustentar essa mudança. E se esse tema faz sentido para você, já senta o dedo nesse like aí. E eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você seja muito sincero, mas é com você mesmo. Por que você quer sair das dívidas? Ah, Niklaus, é porque eu não quero mais ficar endividado. Mas veja, não aguentar mais estar endividado é uma dor, não é um motivo. Ah, mas é porque eu quero limpar meu nome. Beleza, mas e aí? Depois que você limpar o nome, o que você vai fazer? Percebe que a maioria das pessoas não tem uma resposta firme para essa pergunta? Elas querem muito mais sair de um estado de dor, elas querem parar de sofrer, ao invés de buscar uma nova realidade. E olha, eu te entendo, a pressão de fato ela é muito grande. Mas querer parar de sofrer é diferente de ter a clareza sobre para onde você quer ir. Quando falta essa clareza, o que acontece é o seguinte: a pessoa vai lá, negocia, limpa o nome, sente ali um alívio nos primeiros 60 dias, em poucos meses ela volta ao mesmo buraco. E às vezes num buraco até maior. Esse comportamento tem nome. Lá no método EJECT eu chamo de ingênuo. E olha, isso não é para te ofender, é apenas um diagnóstico. Porque o ingênuo é aquela pessoa que entra no jogo sem estudar as regras. Ela acha que para sair das dívidas, ela precisa apenas de técnica. Então ela negocia aqui, ela corta ali, ela parcela lá, ela resolve o quê. Mas ela nunca parou para definir o porquê que ela tá nessa jornada. Fez sentido para você? Então eu vou te mostrar aqui por que isso é tão importante e por que isso custa tão caro para as pessoas. Nós temos um indicador da CNDL com SPC que informa que 86% dos brasileiros que entram em inadimplência são reincidentes. Ou seja, essas pessoas já passaram pelos cadastros restritivos, sobretudo nos últimos 12 meses. Então a cada 10 pessoas que limpam o nome, quase 9 voltam a sujar. E tem mais, o tempo médio entre quitar uma dívida e já tá devendo de novo é de aproximadamente 70 dias, ou seja, 2 meses e meio. E agora eu vou te contar o que aconteceu com aquele programa Desenrola que o governo criou. O Desenrola renegociou bilhões em dívidas. E qual que foi o resultado? Em menos de 2 anos, o volume de novas inadimplências superou em 15% tudo aquilo que tinha sido renegociado. E a taxa de juros, que era de 52% ao ano lá no finalzinho do programa, hoje está em 62%. E a inadimplência voltou a subir. Isso daí é como se fosse um efeito sanfona lá da dieta. Sabe quando você faz aquela dieta maluca, emagrece, engorda de novo? Então, é a mesma coisa. A pessoa vai lá e faz um regime super radical, perde peso e 2 meses depois ela tá mais pesada do que ela era antes. Sabe por quê? A pessoa, ela até mudou o cardápio, mas ela não mudou a relação que ela tem com a comida. E com a dívida é exatamente a mesma coisa. Você vai lá, muda a parcela, mas não muda a sua relação com o dinheiro. Você negocia o seu boleto, mas não negocia a forma como você age, as suas escolhas e, sobretudo, os seus pensamentos. Então eu quero te convidar, comenta aqui embaixo. Por acaso, você já limpou o seu nome e voltou a se endividar? Me conta a verdade aqui nos comentários, que eu quero ler e eu vou responder todos os comentários. E é exatamente aqui que entra o tal do Simon Sinek no livro Comece pelo Porquê. Ele apresenta um conceito chamado Círculo Dourado ou Golden Circle. E são 3 camadas. Você tem por fora o quê, no meio você tem o como e lá no miolinho você tem o porquê, que é exatamente o que tem de mais importante nessa história. O grau de importância é de dentro para fora. E a tese do Simon Sinek é muito simples. As empresas e as pessoas que mais conseguem engajar, aquelas que têm mais resultado, que conseguem sustentar as mudanças ao longo do tempo, são aquelas que começam pelo centro. Elas começam pelo porquê, pelo propósito. E a maioria faz exatamente o inverso. Elas começam por fora, ou seja, elas começam pelo o quê. Então vamos agora aplicar isso aqui na sua vida financeira. O que a maioria das pessoas endividadas faz primeiro? Elas negociam, elas cortam, elas parcelam, e isso é exatamente a partir de fora. O quê? O que você vai fazer? Ah, eu vou renegociar, eu vou cortar, eu vou parcelar. Enfim, essa era para ser a última parte. Algumas outras pessoas vão até além. Elas montam uma planilha, elas organizam um orçamento, elas separam os gastos. E isso é aquela segunda camadinha, o como. Mas o que quase ninguém faz é a pergunta central, o porquê.
O porquê que eu entrei nisso, o porquê que eu quero sair das dívidas. É aquele pelo que eu estou disposto a aguentar essa travessia, essa jornada para sair das dívidas, essa jornada para transformar a minha vida financeira. E a pegadinha é exatamente essa, meu jovem amigo. Então, preste atenção aqui no que eu vou te falar. Se você não tem o porquê muito claro, o como, que fica depois, não vai se sustentar. E sem o como, aquele o que vai ficar totalmente improvisado. E a improvisação em um ambiente de crise financeira tem um nomezinho chamado desastre. E pode ser que o personagem ingênuo venha te atacar novamente. E é exatamente por isso que lá no método EJECT a gente não começa pela negociação. Lembre-se, a negociação é a parte de fora do círculo, é a última etapa, nós vamos começar pelo miolo. Antes, a gente precisa passar pelo módulo de comportamento, pela formação de uma conduta de general, é isso mesmo. Eu te preparo para agir como um general forte, para que você possa lidar com essa crise. Porque no final das contas, se você não mudar quem está tomando as decisões, aquele que é o piloto de todas as escolhas, as decisões vão continuar sendo as mesmas que você vem tomando ao longo do tempo. Ou seja, você vai ficar rodando em falso num círculo vicioso. Então não adianta nada você correr lá para o quê? Ah, eu vou fazer uma negociação, eu vou alongar a parcela, mas não vai adiantar nada se você não mudar a parte de dentro, que é você quem toma as decisões. Fala a verdade, você não quer ficar rodando em falso pro resto da sua vida, né? Imagina só, preso nas dívidas por 5, 10 anos. Então a gente tem que atacar pelo centro, começar pelo propósito, pelas razões. E eu quero saber se você está gostando desse conteúdo, porque eu desconfio que você ainda não apertou o like e ainda não está me seguindo. Bom, você não vai querer perder os meus conteúdos. A gente está construindo aqui muito valor. E eu quero ser o seu aliado nessa jornada para você sair das dívidas. Então aproveita e já clica aí no sininho das notificações para o nosso projetinho sair das dívidas ter prioridade aí na sua timeline. E eu imagino que não devam ter muitas outras prioridades além de sair das dívidas, você concorda comigo? E agora nós vamos para o meu momento preferido, a dica do aliado. Agora eu vou te dar uma ferramenta muito prática. É algo que você pode fazer hoje, agora, que vai mudar a forma como você enxerga essa jornada para sair das dívidas. E tem um cara, uma personalidade muito famosa chamada Viktor Frankl. Ele é um cara que é um psiquiatra que sobreviveu ao Holocausto, aquela coisa terrível que aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial. E ele escreveu uma frase que é base para o que eu ensino lá no módulo Conduta de General do método EJECT. Ele disse o seguinte: quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. É isso mesmo que você ouviu, presta atenção aqui, ó. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. O Frankl tem uma história muito interessante, porque ele sobreviveu a um campo de concentração. E ele observou que os prisioneiros que sobreviviam não eram aqueles que eram mais fortes fisicamente. Por mais que as situações fossem muito terríveis e duras, não eram as pessoas fortes. Eram aqueles que tinham um motivo claro para continuar, aqueles que tinham um propósito, uma motivação, alguma coisa que fazia com que eles suportassem a dor e as adversidades daquele campo de concentração. E eu trouxe exatamente esses ensinamentos para o contexto das dívidas, para que você tenha resiliência para superar os seus desafios e sair das dívidas. E lá no método EJECT a gente chama isso de pelo quê. É isso mesmo. Pelo que você está disposto a lutar. E eu te convido a pegar um papel e anotar agora, exatamente. Escreva aí começando com a seguinte frase: eu decido sair das dívidas porque... 3 pontinhos. Aí você vai descrever, né? Dizendo as suas motivações, a vida que você quer viver, aquilo que você quer proporcionar para sua família, a realidade que você quer vivenciar. Coloque em detalhes aquilo que vai ser bom, que vai te engajar e vai te motivar. E termina com algo que te faça, assim, arder por dentro. E olha, não se limite a escrever assim, porque eu quero limpar meu nome. Isso é muito raso. Eu quero que você traga aqui uma motivação pessoal, algo que faça sentido e te engaje mesmo, e seja algo que transforme a sua vida, te faça brilhar os olhos, que te faça sorrir. Então fica aí a título de inspiração, algo como, porque eu quero que o meu filho me veja com a cabeça erguida, porque o meu trabalho é construir conforto para minha família, porque eu quero construir uma empresa para gerar prosperidade, para ser livre. E olha, nunca utilize palavras negativas. Então, para explicar algo, você não vai falar o que você não quer, você vai falar apenas aquilo que você quer. É uma explicação totalmente positiva. E esse detalhe é muito importante. Feito isso, coloque um local de fácil acesso para que você possa ver com frequência. E quando você tem um objetivo claro, quando você tem um pelo quê, um porquê muito claro, as decisões que você vai tomar vão mudar. A sua disciplina, as suas negociações, tudo que você for fazer, você vai fazer com mais força, com mais resiliência e você terá mais condições de suportar o processo, que não é simples. E agora você não está mais fugindo da dor, agora você está lutando por algo que é grande, que é agradável, que é transformador, é algo que você quer muito. Lá no método EJECT a gente aprofunda isso de uma forma completa no módulo Conduta de General. E lá eu te entrego o protocolo com todas as perguntas de ancoragem, os rituais de ruptura, aqueles para você acabar com esses personagens que estão destruindo a sua vida, te sabotando, para que você possa inclusive construir um mapa do propósito. E se você quiser ter acesso a esse roteiro completo, passo a passo, para que você possa não só atacar o quê, mas atacar o porquê e resolver o problema lá na raiz,
eu te convido a acessar o link nos comentários para que você possa conhecer o método. E eu vou deixar aqui um link na descrição para um vídeo onde eu detalho também o método para que você possa compreender um pouco mais sobre ele, até porque o que nós falamos aqui é só um pedacinho, uma pequena fração desse método que é completo e tem ajudado milhares de pessoas a saírem das dívidas. Então vamos aqui para o resumo da obra. O Simon Sinek mostrou para o mundo que quem começa pelo porquê constrói algo que vai durar, algo que perdura. E quem começa pelo o quê, ou seja, pela última etapa, constrói algo que é frágil, que se desfaz com o tempo. E com as suas dívidas é a mesma lógica. Se você não sabe pelo que está lutando, na primeira pressão, tudo vai te derrubar. E os dados estão aí para não dizer que eu estou mentindo. 86% das pessoas voltam a se endividar. O efeito sanfona aqui nas dívidas é real. E a causa não é falta de dinheiro, é falta de propósito. E o método Eject te entrega um protocolo completo para você sair das dívidas, com inteligência. O link está fixado aqui nos comentários. E caso você precise de representação jurídica, de bons advogados, para lutar por você contra os bancos, nós temos também um link aqui de atendimento. Não são todas as causas que têm um perfil de atuação do nosso escritório, mas se o seu caso tiver fit com o nosso escritório, vai ser um prazer te ajudar. E eu quero ver você aqui, para nós juntos apertarmos esse botãozinho para fazer o seu eject das dívidas.